Aí é um pouco difícil. Eu tô acostumada. Aí eu falo, chama de Jana. Jana, que é melhor. Eu vou pedir para os irmãos abrir em Isaías 61. Amém? Deus nessa noite está presente. Oh, aleluia, Deus. Está confirmando, né, desde o começo, que Deus quer que a gente não pare, né? Que a gente continue fazendo o ministério dele. Por mais que as lutas sejam grandes. Né? Isaías 61. Amém? Oh, glória. Amém. Você está nesse lugar. Agradeço a irmã, Glórias. pastora Luzia, Aleluia. o pastor também. Glória Deus, ele é maravilhoso, né? Aleluia. Se o irmão puder ficar de pé, eu agradeço, né? Reverência ao nosso Deus. Que toda a glória, toda a honra seja dada para ele. Aleluia, Deus. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, em que me enviou para consolar os de corações quebrantados, para proclamar os cativos serão soltos e os prisioneiros libertados. E ele que me enviou para dizer que os que choram, que chegando ao tempo do favor do Senhor, o dia irá de Deus contra os teus inimigos e a todos que choram em Sião. Ele dará uma bela coroa e em vez de cinzas, e uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como os grandes carvalhos, em que o Senhor plantou a sua glória, reconstruindo as antigas e restaurando os lugares desse muito destruído. Renovarão as cidades, devastadas as gerações em gerações. Estrangeiros serão seus servos e alimentarão dos seus rebanhos. Lavarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentaram e se orgulharão que possuem tesouros delas. Em lugar de vergonha, desonra, desfrutações de uma porção de dupla honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amou a justiça e odiou o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo. Finalmente farei com uma aliança permanente. Até aqui, amém? Quando eu recebi o convite no domingo, e eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, que palavras levarei ao teu povo, aos teus servos, aos teus filhos? E Deus botou no meu coração: filha, fale boas novas. Fale quem eu sou para ti e o que eu sou para eles. Então ali eu me perguntei: mas como, Senhor? E ali tem uma bispa em São Paulo, que eu conheci ela pessoalmente na minha ida do mês passado, que eu fui fazer missão lá. E ela me mandou um áudio. E ela falou: por meditação, Isaías 61. E eu estava pedindo para Deus uma palavra. E quando ela falou Isaías 61, Deus falou: está aí confirmado. Leia, mas deixe eu falar por ti. Né? Então, aqui no começo ele já diz, né? O Espírito Santo soberano está sobre mim. Hoje em dia, no mundo cristão, até mesmo que o varão mesmo falou, é difícil ser cristão. Porque tem muito julgar, muito falar, muito dizer, mas pouco agir na presença de Deus.
Porque a gente não canta pro humano, a gente canta para Deus. A gente não prega para o homem, a gente prega para Deus. Deus, ele não chega pra gente e fala, canta qualquer hino aí. Ele fala, canta o hino pra mim. Ele fala assim, prega qualquer coisa aí. Não, pregue isso pra mim. Pegue para os meus filhos. E aqui também quando ele fala assim, leva as boas novas para os pobres. Ele enviou para consolar de coração rebrantado. Quantos irmãos nessa noite estão precisando de uma palavra de Deus? Quantos irmãos nessa noite estão precisando de um consolo de Deus? E o que a gente encontra muitas vezes, até em um lar cristão, é isso. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem presença de Deus. Porque acha que é só ajoelhar, ler a Bíblia, tá tudo certo. Não é assim. A gente tem que sentir a presença de Deus. Quantos estão na igreja 30, 20, 15, ao ano? Não sentiu a presença de Deus. E alguém que chega hoje, o Espírito Santo toma. Por quê? O coração está limpo. O coração está entregue a Deus. Porque uma pessoa que chega no culto e fala, da mesma forma que eu entrei, eu estou saindo. Tem algo errado contigo. Tem algo errado contigo, porque Deus fala que está sobre nós. Então ele está botando a mão em cada um que está aqui hoje. Como falou desde o começo, Deus quer entregar bênção sobre nós. Quantas pessoas que você ora hoje, que você está nesse exato momento pensando, nossa, como é que deve estar fulano? Como é que deve estar ciclano? Com o que ele está passando nesse momento, nessa hora? Só Deus sabe. Mas ele conhece o teu coração também. Ele sabe que nessa noite você veio aqui para adorar, para exaltar o nome dele. E não para ficar pensando em problemas. Quantos cristãos eu já vi que na hora da pregação fica pensando, espero que acabe logo, porque eu preciso ir para casa, eu preciso fazer a janta, eu preciso fazer o almoço, eu preciso preparar meus dias de amanhã, eu preciso pensar, meu Deus, vou chegar em casa, vou encontrar meu marido, eu vou chegar em casa, vou encontrar isso, vou encontrar aquilo, sendo que Deus fala, vai à minha casa para me adorar, e não para ficar pensando em problema, porque enquanto você está aqui louvando e adorando, Deus está cuidando dos seus. Deus está cuidando porque você não pediu? Pediu. Então deixa Deus trabalhar. E somos assim que temos missões com Deus. Quantas vezes o pastor e a pastora deixam de fazer as coisas que eles têm para fazer carnalmente para fazer o trabalhar espiritualmente? Às vezes até pela tua vida. E aí você fala, levais a boas novas, porque Deus fala, deixa o teu coração comigo, deixa a tua casa comigo e vá, e leve, e cure os quebrantados, né? Igual aqui em Lucas 4, não precisa abrir não, só pra mim. Deixa eu só pegar aqui. Em Lucas 4, fala exatamente isso. Que a gente temos que buscar, né? A gente tem que buscar exatamente da forma que Deus bota sobre nós. Aqui em Lucas 4, 16, 17, 18, diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, a sua cidade de infância, na sinagoga, no sábado, como se costume, levantou para ler as Escrituras. Entre o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. E ele me enviou para anunciar aos cativos, que serão soltos, e os cegos verão, e os oprimidos serão libertos. Então nessa noite Deus está falando. Você está oprimido, você está preocupado, descansa no Senhor. Você veio buscar algo, Deus ele sabe. Só que muitas vezes precisamos chegar e falar com Deus. Senhor, eu sei que tu sabes que eu estou passando por isso.
Mas às vezes Deus precisa que você abra, dê o primeiro passo. Porque Deus, ele não entra na tua casa se tu não dá permissão. Deus, ele não toma café na tua mesa se você não dá permissão. Deus, ele só anda contigo se você quiser que ele ande. Deus, ele só faz a obra na tua vida se tu crês e acreditar. Né? E igual Isaías. Isaías mesmo foi um profeta que trouxe as boas novas, né? Trouxe a profecia da vinda, né, de Jesus. Então ele foi um dos profetas que falam, né, que ele tem os mais capítulos da Bíblia, porque exatamente isso. Porque ele foi um profeta que achou que ele não seria digno. Quantos de nós achamos que não somos dignos de falar a palavra de Deus? De louvar a palavra de Deus, de levar, porque a gente pecamos, às vezes não falar, às vezes não dizer, num pensamento. Quantas pessoas desistem do ministério, do chamado que tem, justamente por causa que acha que é impuro, porque os outros dizem que você é impuro. Quando você passa numa rua e você vê uma prostituta, você fala, ali vai uma prostituta. E Deus fala, ali eu tenho chamado. Quando você vê um drogado numa biqueira, usando droga, você fala lá vai um vagabundo. E Deus fala, lá vai um servo de Deus que eu vou mudar a vida dele, do meu filho. Então, os olhos que você vê não é os olhos que Deus vê. Então, do jeito que a pessoa te vê, não é o jeito que Deus te vê. Então, Deus está falando hoje, tu tem chamado. Esse é aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para falar contigo. Quantos ficam calados na presença de Deus com medo do irmão, com medo do que o pastor e a pastora vai achar? Ah, não. Se eu falar isso, o pastor vai achar que eu estou querendo me achar demais. Quem tem que se achar é o Espírito Santo. Quando você se coloca na presença de Deus, Deus faz o milagre acontecer. O milagre acontece no momento que você sabe que Deus é Deus. Se aquela mulher do fluxo de sangue não tivesse a fé, só de ouvir no nome de Jesus, ela teria sido curada só de tocar nas vestes dele? Não tinha. Se aquele homem que estava naquela cama há 38 anos, vendo a água se mexer, vendo os anjos avisar para ele, se Jesus tivesse falado para ele, como Jesus falou para ele, pega a tua cama e anda, se ele não tivesse crendo em fé, que um dia ele ia levantar, ele teria levantado? Não teria. Se José tivesse a ciência do que Deus era, como ele tinha, se ele não tivesse, ele tivesse entrado dentro daquela prisão e falava, o Senhor me abandonou. Senhor, ele não me ama, porque se ele me amasse, eu não estaria aqui. E Deus falou, continua. Se ele não tivesse a fé que ele tinha, o que teria acontecido com ele? Quando aconteceu com os mesmos dois servos, teria morrido. Então Deus, ele fala, eis-me aqui, filha. Só falta você falar, eis-me aqui, Senhor, sou o teu servo, sou a tua serva. Deus, ele quer mudar o teu cativeiro, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua direção. A gente temos que aprender que a gente não canta. Deus está mandando repetir mais uma vez. Nós temos que aprender que a gente não canta para o homem, a gente canta para Deus. A gente não prega para o homem, a gente prega para Deus. A única coisa que muda ao pregar para Deus é que se você pegar a palavra que está sendo dita, aí Deus faz acontecer. Porque a palavra é dele, o ministério é dele, a casa é dele. É verdade. Então, tudo que foi dito, se você pegar pelo menos uma palavra daquilo e você falar assim, Senhor, isso é comigo. Eu, a partir de hoje, eu vou mudar. Não adianta você descer as águas e falar, Senhor, esse aqui é o processo que eu estou contigo. Como o irmão fez, ele decidiu parar de fumar. Mas se ele tivesse continuado, como seria o processo dele? De outra forma. Mas Deus teria deixado ele? Não, porque ele tem propósito.
Ele tem projeto. Quando Deus tem propósito, Ele faz acontecer. Por mais que você não crê, por mais que você não acredite. Eu falo, experiência própria, testemunho meu. Eu era dançarina de funk, eu bebia, chegava 3, 4 horas da manhã em casa, bêbada, shortinho curto, blusinha e tal. E os irmãos falavam, tu tem ministério, tu tem chamado. Chamado pra mim é, dancinha, baile funk e tudo mais. Quando foi um belo dia, Deus falou, ou tu muda ou tu sobe. Eu falei, eu mudo. Eu quero fazer a tua obra. Apertou. Glória a Deus! Às vezes nós precisamos de um aperto de Deus. Às vezes o lapidar de Deus não é o tocar do diabo. Tem totalmente diferente. As pessoas confundem muito do Deus querer te mudar e do diabo querer te tocar. Então, as pessoas, elas têm que entender isso. Se tu tem um chamado, vai. E se tu não tem, vai também. Começa a marchar. Porque Deus, Ele deu um propósito para cada um. Se você está dentro de um ministério, se você está indo, é porque Deus tem algo para a tua vida. Você está buscando algo. E se você está buscando algo, Deus está buscando algo para você. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele precisa do nosso falar. Ele precisa do nosso dizer. Para a gente poder. Porque se fosse assim, não ia precisamos orar. Não precisamos buscar em monte. Não ia precisamos ir para a igreja. Porque Deus ia saber de tudo. Então nós ia ficar sentado no sofá esperando cair do céu. É assim? Não é. Então Deus fala, me buscai. Me buscai de todo o coração. Seja verdadeiro comigo. Porque eu sou contigo. Amém? Eu só vou ler o Salmo 125, que é muito conhecido, né? E é um salmo que tocou muito no meu coração enquanto eu estava lendo Isaías 61, né? Porque a gente somos como um monte de Sião, né? A gente somos palmeiras, né? A gente somos cetro, a gente somos servos de Deus, né? Então temos que adorar Ele em qualquer circunstância, em qualquer momento. Porque diz assim, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, e agora para sempre. Os perversos não governarão a terra do justo, para que os justos não sejam sentados para o mal. O Senhor faz o bem àqueles que são bons, e aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam os caminhos tortuosos, ó Senhor. Levanta juntos o que praticam o mal. Israel tenha paz. Então, o que Deus está falando aqui mais uma vez, que se você confia, se você tem fé naquilo que Deus te prometeu um dia, Ele vai cumprir. As pessoas podem querer te derrubar, arrancar a tua árvore, arrancar as tuas folhas, falar o que for de você. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir todas as palavras que Ele foi dito para você um dia. Eu falo, quem tem promessa, continue firme, porque Deus é Deus para cumprir todas as coisas na tua vida. Eu espero que pelo menos uma coisa que eu disse aqui acalentou o teu coração, veio trazer algo da presença de Deus. Vamos buscar cada dia mais, vamos ter fé cada dia mais, não vamos desistir dos caminhos de Deus, porque é o único que salva. Como foi dito no começo, não é placa de igreja, não é título, não é rótulo, não é missionário, não é pastor, nem ninguém que vai te salvar no dia de arrebatamento. Mas sim o que tu faz para Deus, como tu busca para Deus. E outra coisa que eu sempre falo, se a tua luta tá grande, se você tá para desistir, continue firme, porque se a luta é grande, a vitória é maior ainda. Se você está a ponto de desistir, não desista. Permaneça como um monte de Sião, pois você balançará,
mas não cairá, porque Deus está contigo. E se cair, Deus te dá a mão para você levantar e continuar marchando. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.